Queria pedir a você que abrisse comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis, o capítulo de número 25. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de servir a esse lindo projeto Impactar aqui em Cuiabá. Louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Wellington Júnior, também pelo pastor Wellington Neto, que preside esse lindo trabalho, e a todos os conselheiros da nossa Assembleia de Deus no Brasil da Juventude, todos os pastores que estão à nossa retaguarda, os cantores, Rafael, o Emerson Pedrosa. Louvar a Deus pela linda e poderosa palavra que ouvimos do pastor Osiel, que ministrou com a autoridade dos céus e com certeza edificou a nossa vida. Queria convidar você a ler comigo o texto do capítulo 25 do livro do Gênesis. Eu não vou demorar, vou ser bem rápido para não cansar vocês. Eu quero ler a partir do versículo de número 24. Capítulo 25, a partir do versículo 24. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim o texto: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Versículo 27. E os meninos cresceram, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Eu vou contar até 3 e eu quero que vocês repitam comigo: e os meninos cresceram. Vamos lá? 1, 2, 3. Ficou bonito o ensaio, agora é valendo, vai. 1, 2, 3. É sobre esse assunto que eu quero falar nessa manhã com todos vocês aqui. Preciso que você redobre a tua atenção para que seja proativo e dinâmico este momento de ensino, e assim a gente conclui rápido aquilo que Deus colocou no meu coração para essa manhã. Que Deus abençoe também o nosso querido pastor Luiz César Mariano, também membro do conselho da nossa convenção. Queridos, quando nós vemos este texto, você vai perceber que Isaque e Rebeca, um casal que orou ao Senhor, que buscou ao Senhor, pedindo a Deus um filho. Não é uma oração rápida, não é uma oração, quem sabe, uma oração eventual, não. A Bíblia vai declarar no versículo de número 21, que Isaque orou por muito tempo e insistentemente, e o coração de Isaque, o sentimento que tinha no coração de Isaque, não era apenas porque ele gostaria de ser pai, mas por ver a tristeza da sua esposa.
E nesse momento o texto sagrado nos afirma que enquanto Isaac orava de um lado, Rebeca também orava do outro lado. E Deus então realiza esse sonho de Rebeca e a oração de Isaac. Vai dizer a Bíblia no versículo de número 23, que Deus então se manifesta e começa a dizer a respeito do futuro, daquilo que Rebeca estava gerando. Rebeca então se engravida e a Bíblia vai declarar que Deus se apresenta a ela dizendo que o que ela tem dentro do seu ventre não é um filho ou 2 filhos, mas a Bíblia vai dizer que Deus, olhando para ela e Isaac, ele diz: o que vocês têm são 2 nações sendo geradas dentro do seu ventre. E não é apenas 2 nações simples, mas elas vão sempre travar batalhas, e a maior servirá a menor. Quando você pega este texto e vê que tudo começou com a palavra de Deus, uma orientação de Deus, mas em 9 meses de gestação, Rebeca e Isaac se esquecem daquilo que Deus havia falado. E o versículo de número 24 diz que, como um susto, quando você vê Moisés recitando essa parte da história, é como se Rebeca e Isaac tivessem surpresos com o que estava concebendo, porque na hora da sua concepção, diz a Bíblia que no ventre de Rebeca sai um menino, e diz que era peludo, e por isso lhe coloca o nome de Esaú. Sai então, enquanto está saindo o primeiro menino, ali o Isaac coloca o nome, de repente vem um segundo, que eles, quando o texto vai afirmar que vem o segundo, é como se eles não estivessem esperando. Eles se esqueceram daquilo que Deus havia falado há apenas alguns meses atrás. Porque tem coisa que Deus faz cumprir na nossa vida e que até mesmo nós nos esquecemos. O tempo passa. Um dia você em um culto ouviu alguém profetizar, alguém dizer uma palavra de Deus direta para você. O tempo passou, você se esqueceu, mas não é porque você se esqueceu ou porque você perdeu a memória que Deus não irá cumprir. Tem coisa que você nem se lembra mais, mas Deus vai cumprir. Deus fará cumprir. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que até despreza a profecia. Ouve igual nós ouvimos agora, foram pelo menos 18 palavras profetizadas através do pastor Osiel, e eu fiz questão de anotar, porque eu recebi cada uma delas. Mas às vezes você vai esquecer, vai passar os meses, o ano, e você vai se esquecer de tudo que foi tratado aqui nessa manhã. Você pode se esquecer, mas tudo que saiu da boca do profeta de Deus para a sua vida, Deus não vai se esquecer. Deus fará cumprir cada uma delas. Deus não se esquece. Deus fez cumprir. Rebeca leva um susto. Isaac se assusta, porque vem mais um segundo. E diz a Bíblia que o segundo vem agarrado ao calcanhar do irmão. E então Isaac, quem sabe num tom de brincadeira ali, ele olha e diz: olha, vai chamar Jacó, que quer dizer suplantador, ou aquele que rompe conflitos desde o início. E ele coloca esse nome, e a Bíblia diz que então aquelas crianças começam a crescer, a se desenvolver. O lar que Rebeca e Isaac vai criar os seus filhos é um lar, quem sabe, com uma tendência ou uma influência religiosa muito grande. E você sabe que a influência religiosa, ela sempre foi mais forte do que a influência genética. Então vai criar os seus filhos em um ambiente em que o avô é Abraão e o pai é Isaac, homens de relacionamento com Deus, homens de história com Deus. É como se Jacó e Esaú tivessem nascido em um lar onde os pais eram pastores, aonde o avô, pastor presidente,
e eles crescem naquele ambiente de influência religiosa, aonde tanto o pai quanto o avô sempre teve um contato de perto com Deus, aonde o próprio Deus diz que Abraão era o seu amigo. Quem não gostaria de crescer sendo filho de Isaque e neto de Abraão? Pois bem, eles crescem nesse ambiente. E como eu já disse, a influência religiosa, ela é muito forte, até mais do que a influência genética. Quando você pega, eu tive uma infância em um lar cristão, onde o meu pai era pastor, e sempre, quando eu nasci, o meu pai já era obreiro da casa do Senhor, e eu cresci indo para a escola dominical desde criança, vendo o meu pai na oração, vendo o meu pai pastorear. Com 7 anos de idade, eu já pastoreava na ausência do meu pai, porque ele pedia para eu dirigir culto. Não tinha, nós éramos missionários, e de repente meu pai tinha que ir para as reuniões de obreiro, e quando ainda não tinha formado nenhum obreiro na cidade, o meu pai, quando saía, dizia: olha, Rafael, você vai começar o culto 7 horas com oração, você vai orar das 7 às 7h30, 7h30 você vai começar o culto cantando 2 hinos da harpa, depois você vai fazer a leitura, aí você passa para a irmã, que ela vai fazer ali um momento da palavra, depois você encerra e vai embora. E desde pequeno eu cresci nesse ambiente. Só que crescer nesse ambiente às vezes é bom, às vezes nem tanto, porque quem cresce nesse ambiente vê muitas coisas acontecendo. Quando eu estava ainda na minha infância, vivi momentos que dentro do currículo espiritual, dentro do cenário religioso, me impactou positivamente e negativamente. Por quê? Porque como meu pai, a minha mãe, eles eram missionários, e eu filho de missionários, tinha momento que nós não tínhamos nada em casa para comer, não tínhamos nada em casa para nos alimentar. Teve época de nós ficarmos 6 meses comendo só batata. Era batata de manhã, batata à tarde, batata à noite, era purê de batata, batata frita, batata cozida, batata assada, era batata. Tudo que você pensar em fazer com uma batata na culinária, nós aprendemos, porque era o que tinha. E o meu pai guardava sempre um pouco. Na época o meu pai ganhava R$50 no ano de 1994, e no ano de 1994 tinha saído o Plano Real. O meu pai ganhava ali R$50, que era a metade de um salário. Estava ele lá ganhando meio salário mínimo, e ele guardava um pouquinho de dinheiro num paletó que ele tinha, bege, quase marrom, estava lá guardado lá, e só pegava aquele dinheiro quando os pastores iam nos visitar. Quando os pastores iam, aí o meu pai dizia para mim: pega lá aquele dinheiro que está guardado lá e vai lá comprar mistura. E eu saía, ia lá comprar mistura, e aí passava aqueles bifes bastante vezes no amaciador, passava várias vezes na máquina, porque ele vai ficando mais fininho, mas estica mais, né? Aí rende mais. Aí passava bastante, chegava em casa, minha mãe ainda pegava e batia mais um pouco para poder dar mais uma amassada ainda e ficar mais. Cortava vários pedaços e colocava na mesa para os pastores se alimentar, para os pastores comer. E eu e a minha irmã, nós ficávamos lá no canto olhando e contava a quantidade de bife que tinha, e olhava e via a quantidade de obreiros que tinha sentado na mesa, e nós ficávamos orando: Senhor, faz eles não querer comer muito, faz eles querer ficar só naquilo que eles já colocaram. Mas minha mãe era uma boa cozinheira, de vez em quando um pegava lá, eu olhava, tinha 3 bifes, e aí tinha 5 pessoas e sobrava 3 bifes. Eu ficava orando, dizendo: Senhor, não deixa, faz sobrar pelo menos um. E de repente o irmão olhava e dizia: Irmanice, a senhora cozinha demais, que comida saborosa, isso aqui. Pegava, eu dizia para Raquel: esse é o seu, e ficava já esperando a minha vez. De repente chegava um outro e dizia: olha, irmã, eu não tenho o costume de repetir, mas eu vou repetir dessa vez. Chegava no final, nós mais uma vez ficávamos sem comer um bife, e ficamos lá muito tempo assim. Eu cresci e fui contagiado por esse ambiente, eu fui contagiado por essa situação. Quando eu chego na fase de adolescência, eu começo a provocar o meu pai, porque o meu pai olhava para mim com 7 anos, colocando eu para dirigir culto. Ele pensava: esse menino vai ser obreiro dos bons, ele vai ser um grande obreiro. Na adolescência eu já comecei a tentar fazer tudo ao contrário, para ver se ele desistia, para ver se ele olhava para mim e dizia: não nasceu para isso mesmo não tem chamada para isso. De tanto medo e preocupação
preocupado de um dia eu me tornar um obreiro e passar por aquilo que o meu pai passou. Mais ou menos igual Isaac e Abraão no capítulo 26, porque a Bíblia diz que houve uma fome lá na terra de Gerar, e a Bíblia vai dizer que o Isaac, quando passou por aquela fome, ele se lembrou, e o texto diz que foi igual do que aquela fome que teve no tempo do seu pai Abraão, a ponto de Isaac pegar as suas coisas, olhar para a esposa e dizer: vamos embora daqui. Ele pega os meninos e diz: vamos embora daqui, eu não quero ficar mais nesse lugar, passar fome tudo de novo, viver isso tudo de novo, passar por essa prova tudo de novo, eu não, vamos embora daqui. Ele já pega, coloca as coisas tudo na charrete e diz: vamos embora, dá tchau para todo mundo, dizendo: ó, vizinho fofoqueiro, acabou, não quero mais, nunca mais te ver, vamos embora. E quando ele pega para ir embora, por quê? Porque ele tinha um trauma de infância, porque na infância passou pelo mesmo problema, passou pela mesma causa, teve a mesma escassez de alimento, e ele pensa: agora eu adulto, na minha vez eu não vou viver de novo a mesma coisa que o meu pai, eu não vou passar pela mesma coisa que o meu pai. Então ele pega e tenta partir, mas Deus, de noite, enquanto Isaac está tentando ir embora, Deus diz: espera aí, aonde você vai? Ele diz: eu não aguento mais, não dá para ficar aqui, passar tudo isso de novo. Deus diz: não, fica aqui, não vá ao Egito, fica em Gerar. Mas Senhor, fica em Gerar, mas vou passar de novo, fica em Gerar. E a Bíblia vai dizer que ele aceita a palavra de Deus e fica ali, e naquele mesmo ano ele semeou, e tudo que ele semeou, ele colheu 100 vezes naquela mesma terra, naquele mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Porque eu estou dizendo isso? Porque tem aqui pessoas que foram traumatizadas, quem sabe igual eu, na infância, cresceu em um lar simples, humilde, e depois de grande você quer agora viver outras experiências, mas Deus às vezes quer te testar nas mesmas experiências que o seu pai teve, as mesmas formas que o seu pai teve. Mas o Deus de Abraão também é o Deus de Isaac, o Deus do teu pai também é o teu pai. Mesmo que você esteja vivendo momentos semelhantes e pensa: eu já passei por isso uma vez e não vou passar de novo. Ora, aquela experiência, quem sabe resbalou em você, mas não era tua. O Deus que se relacionou com Abraão também quer se relacionar com Isaac, e também quer se relacionar com Jacó. Se você entrou aqui nesta manhã pensando: eu não quero viver nada daquilo que o meu pai viveu, eu não quero passar por daquilo que o meu pai passou, engano seu. Deus já reservou experiências também para a tua vida, para te forjar, para te preparar e te colocar também na história, assim como o teu pai entrou. Lá está a infância de Jacó. Jacó e Esaú já estão agora na adolescência, já cresceram um pouco, e a Bíblia vai declarar a seguinte expressão: e os meninos cresceram. Diga comigo: e os meninos cresceram. Está fraco de novo: e os meninos cresceram. A expressão cresceram ali, no hebraico e no grego, vem de adolesso, e no latim adolesco. O que significa adolesso ou adolesco? Significa adolescente. Quando diz assim que os meninos cresceram, está dizendo que eles se tornaram adolescentes, que eles estavam agora na fase da adolescência. E por que usa essa expressão, os meninos cresceram? Para determinar essa fase na vida de Jacó e Esaú, para dizer que um dia também eles foram adolescentes. O pastor Osiel disse que todos nós um dia fomos jovens, que todos nós um dia fomos adolescentes. Tem alguns aqui que estão ainda na fase de adolescentes, outros na transição para a juventude, outros já não tão jovens, mas todos nós passamos um dia pela fase da adolescência. Quando ele diz os meninos cresceram, ele se refere à adolescência. E como se comporta um adolescente? Para nós entendermos o texto aqui no capítulo 25, você vai aprender que adolescente, ele tem algumas coisas que é diferente do resto do ser humano. Os adolescentes é uma figura diferente de tudo e de todos. Primeiro, porque o adolescente,
ele tem aqui uma membrana chamada hipófise, e ela só se desenvolve durante o sono. Quem está entendendo, diga amém. Tem uma membrana chamada hipófise, e ela só se desenvolve durante o sono, no período da noite. E essa hipófise, ela é responsável pelo crescimento físico do ser humano, e ela só é ativada através do sono. Então, enquanto você dorme, você cresce. Enquanto você dorme, você está crescendo. É por isso que adolescente dorme bastante. E por isso que o pai e a mãe ficam bravos quando chega e diz: meu Deus, mas só dorme, só come e dorme. Parece que eu estou aqui em casa só trabalhando para manter esse bicho que está aqui dentro, que só come e dorme. É porque ele está crescendo, e para crescer ele precisa dormir. E quando ele dorme, ele cresce. Só que o problema, porque tem muita gente que pega esses textos e diz assim: vai crescer, porque os meninos cresceram. Aí chega, profetiza: você vai crescer, se prepare. Já vi colocar tema, ano 2021, 2022, o ano do crescimento. Mas crescer é complexo, crescer é algo de complexidade grande, porque crescer tem vários desafios no crescimento. E quando você fala crescer, a primeira coisa que nos desafia no crescimento é justamente o crescimento, porque você só cresce enquanto dorme, e enquanto você dorme, você não percebe que cresceu. Eu nunca vi, não sei você, às vezes você já viu alguém dormindo e de repente acorda e diz: não estou crescendo, eu estou sentindo que eu estou crescendo. Já viu? Alguém dizer que está sentindo que está crescendo? Não, porque o crescimento se dá no sono, e você está dormindo, não percebe que você cresceu. Mas não é porque você não percebeu que você cresceu, que você não cresceu. Você não percebeu, mas você cresceu. Você não viu, mas você cresceu. Só que daí a medicina vai dizer para nós que é de 1 a 1,5 centímetros. Durante o sono você vai crescendo. Na fase da adolescência, um adolescente normal, ele vai dizer que ele cresce. Só que daí de manhã você cresceu e não soube, porque você estava dormindo. Na noite anterior, você, para alcançar esse copo, você precisava ir 1,5 centímetros a mais para alcançar esse copo. Agora hoje você não precisa mais daquele 1,5 centímetros para você alcançar o copo. E aí a tua mente ainda não foi treinada para o crescimento da noite anterior. E aí quando você vai alcançar o copo, a tua mente ainda funciona que lhe falta 1,5 centímetros nos dedos para alcançar. E você então avança 1,5 centímetros. E esse avançar é onde você derruba as coisas. Já viu a mãe falando que todo adolescente é estabanado? Fala: meu Deus do céu, ele vai destruir minha casa, ele vai acabar com tudo, não tem mais. Mas é porque você não percebeu que você cresceu. Você não sabe que você cresceu. Vai andar em algum lugar, tropeça e cai, machuca, vive ralado, vive machucado, o dedão tudo estourado, o joelho cheio de cicatriz, cheio de casca, tudo machucado. E alguém: mas por que está tudo machucado desse jeito? Alguém será que machucou ele? Não, ele se feriu sozinho, porque ele está crescendo. Ela está crescendo, levando isso para o lado vocacional, porque o tema dessa manhã que Deus colocou no meu coração é vocacionados. Os meninos precisam crescer. Quando nós estamos crescendo ou nutrindo dentro de nós uma vocação, é justamente isso. Você vem para a casa de Deus e ainda em desenvolvimento você não percebe. Hoje você se comporta de um jeito estabanado espiritualmente falando. Já viu aquelas pessoas que chegam, ele abraça demais, ele ri demais, ele conversa demais, e alguém fica até assustado dizendo: meu Deus, para que ser desse jeito? É porque ele está crescendo, ele ainda não percebeu e se machuca fácil. Não precisa ninguém machucar ele mesmo se machuca. Está no culto de manhã dizendo glória, aleluia, maravilha, e de noite você chega pensando que ele está no glória, no aleluia ainda, e ele já está lá triste, machucado. Você diz: mas o que aconteceu? Ele diz: nada não, eu não sei, eu acordei mal hoje, eu não estou legal.
sabe, parece que eu não estou gostando de nada, é porque ele não aprendeu ainda a se exercitar com o tamanho que ele está crescendo. Deus vai te dar crescimento, você precisa ficar tranquilo, mas enquanto você cresce, você precisa passar por esses desconfortos que não fazem mal para você, mas que simplesmente é porque você está crescendo. Diga para a pessoa que está do seu lado, se um dia, diga, eu for estabanado, não fica triste não, eu estou crescendo, crescer não é fácil, porque você não percebe que cresceu. Segundo, quem cresce no sono, à noite, e os pais também não percebem que você cresceu. Você já viu o pai perceber? Não. O filho está com 50 anos e o pai liga para a esposa dizendo: cadê os meninos? A filha, o filho quer mostrar para o pai que já está grande, que já cresceu, e mesmo assim o pai diz: cadê os meninos? Ou senão, cadê as crianças? Aí você vai ver as crianças, tem 50 anos nas costas. Você fala: meu Deus, mas não era criança que ele falou? Ele falou os meninos. Você fica esperando os meninos, já vem aquele marmanjão. É porque para o pai o filho nunca cresce. E por que para o pai e a mãe o filho nunca cresce? Porque ele cresce durante o sono. Enquanto ele dorme, o pai também não percebe que ele cresce. E porque o pai não percebe que ele cresce, o pai por uma boa parte do tempo vai tratar ele como criança, vai tratar ele como um menino, mas ele já não é mais um menino, ele cresceu. Ele já não é mais criança, ele cresceu. E sabe quando é que você se sente grande? É quando chega uma visita em casa. Aí a visita chega em casa e diz assim: meu Deus, mas que tamanho de homem! Esses tempos atrás cheguei aqui, era uma criança. Olha que homenzarrão, olha que tamanho de moça. Aí você se sente, dá até uma esticadinha e diz: é isso aí mesmo. Fala para o meu pai, meu pai não percebeu, fala para o meu pai. E às vezes você fica encantado, eu sei. Aí você fica só perto daquela pessoa que diz que você é grande. Só fica perto dele e quer conversar com ele, porque ele te tratou como um adulto, ele te tratou como alguém grande. Só que ele vai embora e você fica em casa. E tem gente, levando agora para o mundo espiritual, que quando cresce dentro de casa, às vezes o pai não percebe que você cresceu. Aí você vai visitar um amigo, chega para visitar esse amigo, aí o amigo começa dizendo: olha como canta, mas lá na tua igreja você não é cantor. Olha como está pregando, mas lá na tua igreja nem saudação você dá. Olha como tá. Aí você fica dizendo: olha aí, o meu pai não percebeu, mas ele já percebeu. E aí você vê uma galera nova chegando aí, dizendo toda vez para a gente com uma carta, falando: pastor, eu vim pegar minha carta, porque é o tempo de Deus. Eu tive orando e Deus confirmou que o meu tempo aqui acabou. Não é que acabou, é porque você quer ser tratado como adulto, e lá dentro de casa o pai ainda te vê como criança, como menino. E porque o da igreja A, o da igreja B diz que você já é cantor, que você já é pregador, você já quer encostar nele para continuar tendo oportunidade. Mas eu tenho um recado de Deus para você aqui nessa manhã, que esse que olha para você e diz que você já cresceu e que você está grande, quando bater a febre, quando bater a dor, quando você ficar doente, ele não vai passar a madrugada em claro tentando cuidar de você, dando atenção para você, porque às vezes o que te elogia não tem nem tempo para ficar prestando atenção em você. Agora o pai, quando você passa dor e sofrimento, ele não dorme à noite enquanto ele não vê você bem, enquanto ele não vê você legal. Tem gente que fica encantado com pastores aí, que fica convidando para ir, dizendo que é pregador, é cantor. Começou e já está dizendo que é conferencista, e já está querendo ir para outro canto, porque lá deixaram o menino crescer. Mas preste bem atenção, na primeira luta e na primeira prova, você vai descobrir que era melhor ter ficado na casa do pai, porque mesmo que o pai não diz que você cresceu, na sua dor e na sua angústia, ele vai cuidar de você. Mesmo você crescendo em um ambiente religioso, mesmo você crescendo em um ambiente espiritual, você precisa aprender a respeitar 3 princípios. Quantos? Primeiro, o princípio do tempo. Porque às vezes você acha que está no tempo, mas ainda não é o tempo de Deus. Segundo,
você precisa entender se há ou não um propósito, porque às vezes aquilo que você quer não é propósito de Deus para a sua vida. Terceiro, você precisa respeitar a vontade de Deus, porque às vezes é aquilo que você quer, mas não é aquilo que Deus quer. O tempo, a vontade e o propósito de Deus precisa estar alinhado à sua vontade. Se chegar a hora, o tempo, a vontade e estiver dentro do propósito de Deus, não vai precisar sair da tua posição, não vai precisar sair do teu lugar, não vai precisar ir acompanhar aqueles que dizem que você cresceu. Vai ser dentro de casa que Deus vai te usar, vai ser dentro de casa que as coisas irão acontecer. Espera, se você tem chamada e vocação, espera o tempo, a vontade e o propósito de Deus. Segundo, e os meninos cresceram. E crescer, primeiro, você cresce à noite e durante o sono. Segundo, crescer envolve em conflitos. O nosso pastor Eusiel falou agora há pouco. 3 conflitos nós temos na adolescência. Primeiro, o conflito ou intrapessoal. Qual é o conflito intrapessoal? É aqueles que você sofre consigo mesmo. Temores, a luta daquilo que é essencial para aquilo que você quer. Você sempre vai ficar lutando dentro de você entre as prioridades e a necessidade, aquilo que você necessita e aquilo que você precisa priorizar. E na adolescência você fica sofrendo porque às vezes você quer priorizar aquilo que é necessidade e acha que é necessidade aquilo que é prioridade, e aí você confunde tudo e começa a sofrer. Uma das coisas bobas da adolescência, isso acontece mais com as moças, elas chegam no espelho e elas, uma espinhazinha que ela vê no rosto, ela já faz assim: olha isso, olha isso. E a mãe dizendo: o que está acontecendo, meu filho? Eu não saio de casa hoje nem adianta que eu não saio, olha isso. E a mãe está olhando e dizendo: mas minha filha, o que está acontecendo? Mas ela pega uma lupa para tentar ver o que ela está falando. É só não está vendo, diz: não estou vendo. Ah, a senhora está de graça, só está vendo sim, mas não quer falar. E fica desesperada. Por quê? Conflitos. É conflitos. Crente é do mesmo jeito. Crente de manhã está dizendo que está feliz com Deus, mas quando chega de tarde está cheio de conflito, dizendo: eu não sei se Deus tem alguma coisa comigo, eu não sei se eu tenho chamada ou não tenho, eu não sei se Deus me ama ou não me ama, eu não sei se há um propósito de Deus na minha vida. Por quê? Porque faz parte do conflito. Você está crescendo. Não é porque você tem chamado e vocação que já vai acontecer tudo da noite para o dia. Você precisa crescer e tem que ter tempo para crescer. Terceiro, conflito segundo, conflito extrapessoal. Qual é o conflito extrapessoal que todo adolescente e jovem passa? Sabe qual é ou não? Alguém aqui tem irmão ou irmã? Deixa eu ver, quem tem irmão ou irmã aqui, vai. Eita. Agora abaixa a mão aqui. Os meninos, quem tem irmão também do sexo masculino? Só os meninos aqui, deixa eu ver quem tem. Aí, abaixa a mão. As meninas, quem tem irmã que é menina? Deixa eu ver as meninas aqui, cadê as suas? Você tem irmãs? As meninas estão aqui, tem irmãs? Certo. O que são os conflitos extrapessoais? Sabe quais são ou não? Vou só dar uma dica do que é. Mãe, você viu que a Ranufa pegou meu sapato? E a mãe diz: oh, minha filha, diz: pegou, faz ela vir aqui e devolver o sapato que ela pegou. Aí a mãe diz: Ranufa, você pegou o sapato da Josefina? Peguei, mãe. Mas é o seguinte, ela pegou o meu vestido e a senhora não falou nada. Manda ela devolver o meu vestido, que eu devolvo o sapato dela. Aí a outra: a senhora falou com a Ranufa, mãe? Falei, minha filha. E aí? Você pegou algum vestido dela, minha filha? Ah, eu sabia que ela ia falar isso. E fica. É assim ou não é? Só que tem o seguinte: elas podem até discutir e brigar entre elas, mas se alguém de fora tentar brigar com uma das duas, elas esquecem o sapato, o vestido
E na hora ela se une. E já se une de novo e diz: vamos para cima, vamos para. Ninguém mexe com a minha irmã, não. Ninguém mexe com o meu irmão, não. Não é assim? Igreja não é diferente. Igreja não é diferente. Pode ter um meio cismado com o outro, meio brigando com o outro, mas nós temos que entender que mesmo que de vez em quando nós tenhamos alguns arranhas aqui dentro, o mundo lá fora não pode nos vencer. Nós temos alguns arranhas, algumas indiferenças aqui, mas se um dia o inimigo se levantar contra qualquer um de nós, todos nós precisamos nos levantar e defender uns aos outros. Aleluia. Vamos lá. Terceiro, crescer não é fácil, porque primeiro tem conflitos inter e extrapessoal. São aquelas pessoas que, para se autofirmar dentro de um convívio social, ele precisa se parecer com alguém. Eu estudei em 11 escolas diferentes, porque eu era filho de missionário. Então teve ano de eu estudar em 2 escolas diferentes. E aí você chega, é a coisa mais difícil do mundo. Porque você chega na escola, eu cheguei numa escola uma vez, fui sentar. Aí um rapazão chegou e disse assim: aqui é meu lugar. Aí eu levantei, fui para o outro lugar, sentei. E ele disse: aqui também é meu lugar. Eu disse para ele assim: mas todo lugar aqui é seu? Ele disse: todo lugar aqui é meu. Aí eu fui, fiquei lá na porta. A professora chegou, ela disse: o que você está fazendo de pé aí? Eu disse: é que todo lugar é dele. Ela disse: senta aqui. Aí eu sentei, aí ele olhou para mim de longe e fez assim. Falei: meu Deus do céu, acabou. Nem tive aula. Sabe aquela aula que você pensa assim: por que fica aí, pode dar aula 365 dias que eu fico tranquilo sentado aqui assistindo. Chegou na hora do intervalo, chegou ele, um monte de gente em volta dizendo assim: por que você me desafiou? Eu disse: não desafiei, a professora mandou. Por que você me desafiou? Levantei, caí, levantei, fiquei pensando: meu Deus, mas que humilhação. Eu disse: mas na saída eu vou virar, vou dar o troco na saída. Descendo lá embaixo, na hora que abriu o portão depois da aula, eu fui para cima dele, ele bateu em mim, apanhei de novo. No outro dia, cheguei na aula de novo, ele fez assim para mim assim, ó. Falei: meu Deus, vou apanhar de novo. Quando deu o final da aula, chegamos, estava saindo no portão, era uma descida bem grande assim. A hora que eu estava descendo, apanhei de novo. Só que daí eu fui para casa pensando assim: pastor, falei: sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Chamei um grupo de meninos e disse assim: eu vou ficar igual eles agora também. Eu vou ser do ruim também. Porque não tem jeito. Ou você fica do jeito da galera, ou você se infiltra neles e se parece com eles. Ou se não, sabe o que acontece? Eles vão continuar me batendo toda vez. Cheguei em casa, porque desde a minha adolescência eu trabalho. Com 12, 13 anos eu apanhava café. Pensa um apanhador de café pregando no impactar. Não é Deus que faz isso, pastor? É só Deus, né? Só Deus. Se eu fizesse uma oração aqui, eu já me sentia muito bem. Porque vocês não sabem de onde eu saí, mas quem sabe de onde eu saí, sabe o que significa esse momento aqui para mim. E se você soubesse, você dava glória a Deus junto comigo. Porque um dia pode acontecer isso com você também. Deus vai fazer isso na sua vida também. Se Deus pegou um apanhador de café e colocou aqui, não é? E eu andava tudo esquisito, falava esquisito. Só que eu disse assim: não, agora eu vou mudar. Meu salário do panha de café, porque enquanto eu era criança eu nunca comprei. Meu pai nunca comprou, não tinha dinheiro para comprar. Nós vivia da roupa que as irmãs levavam para lá para vender no bazar. Daí meu pai selecionava as melhores e eu vestia, e depois o resto ele ia. Então eu nunca comprei, eu nunca tive roupa assim que eu chegava na loja e dizia: pai, eu quero essa. Não, sabe como que era? Eu passava de ano, sabe o que eu ganhava? Ou de série, na gente fala de ano, né, o caipira. Quando eu passava de série, sabe o que eu ganhava? Um lanche, um x-salada. Era o meu presente por ter passado de série. Só que daí você pensa: tá bom, né, pastor, está reclamando do quê? Só que não era só eu. Era eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã.
E aí partia em 4 para dar para a gente. Só que não era repartir em 4 assim, cortando 4 pedaços para dar para a gente. Não. Sabe o que ele fazia ou não? A minha mãe que dava o lanche para nós, Emerson. Só que ela pegava e fazia assim, pastor João Lucas. Ela pegava e colocava o polegar dela bem em cima da onde ela achava que nós podíamos morder. Aí, se você tentasse passar, você mordia o dedo dela, porque ela não deixava passar da medida que cada um podia comer. Foi assim que eu cresci. O meu primeiro salário da panha de café, eu fui lá, comprei um tênis Reebok. Não sei se chama Reebok ou Reboque. É esse aí, Reboque. Esse trem. Eu comprei um tênis daquele para mim e comprei uma calça, chamava Fatal. Ela tinha cheio de bolso aqui. E eu disse, agora eu vou me parecer com eles, eu vou entrar e também vou. Só que eu cresci dentro desse ambiente. E eu fui para casa, todo dia depois da panha de café eu ia para casa. E eu chegava e colocava lá, não é da época de vocês, é só da época do pastor Elton Neto, só. Ele começava a ouvir Resgate, Oficina G3. E aí colocava Batista Lagoinha, eu ouvia para orar. Porque tinha um hino chamado lá, Jefferson, Preciso de Ti, 15 minutos. Aí eu colocava para repetir. Eu colocava para repetir 4 vezes, que eu sabia que eu tinha orado 1 hora. Você tocava na rádio ia lanchar. Aí eu colocava lá, preciso, e eu orava, e eu me enchia de Deus. Mas depois que eu apanhei, eu falei, não, eu preciso mudar. Eles estão me humilhando porque eu sou crente, eu preciso mudar. Aí fui lá, comprei um tênis Reebok. E não tinha nem rasgo, mas eu rasguei para poder parecer que eu andava de skate e rasgou Aí rasguei e comecei a colocar silver tape, eu não sei como que chamava, mas eu coloquei aqui para parecer que eu andava ralando o tênis. E fui. Cheguei lá, eu disse, agora eu vou me enturmar. Mas de repente bateu um negócio ruim no meu coração, disse, eu não vou não, eu não nasci para isso mesmo não. E voltei para o meu canto. Naquele dia eu vou falar o nome dele, porque uma hora deve estar me assistindo aí. Ramon, já falei agora. O Ramon, ele fez assim para mim, assim, ó. Falei, meu Deus, vou apanhar de novo. Aí apanhei de novo. Achou que eu não ia apanhar dessa vez. Apanhei. Fui para casa triste, falando, o que adianta? Se eu tivesse andando junto com eles, parecendo com eles, eu não ia apanhar mais. Mas agora porque eu sou crente, porque aí eu fiquei triste. Quando foi de tarde, o pai dele chegou, o Benê chegou puxando ele assim e disse assim, pastor João, é o seguinte, está aqui o Ramon, ele bateu no seu filho, e eu fiquei sabendo disso. Eu trouxe ele aqui para pedir perdão para o teu filho. E o Ramon, uns 2 metros de altura assim, chegou e fez assim. Aí, pede rapaz, perdão para o Rafael. Aí eu, meu Deus, vou apanhar de novo. E o Ramon olhou para mim e disse assim, me perdoa. Sabe aquele perdão de amanhã eu te pego de novo? Me perdoa. E eu lá assim, meu Deus. Disse, não aconteceu nada, nem doeu, nem senti nada. O Ramon foi para trás de novo, o Benê disse assim, e é o seguinte, já falei para ele, a partir de hoje, ele vai para a igreja sua, e ele vai sentar com você do teu lado lá. Todo dia de reza vocês vão sentar junto. E o Ramon, meu Deus. Eu tocava no grupo de louvor. Aí eu falei, acho que eu vou ficar lá junto com o grupo de louvor hoje, não vou sentar lá não. Aí meu pai lá de cima olhou e fez. Aí eu fui e sentei do lado dele. Fiquei sentado do lado dele. E ele lá assim. Um culto. 2 cultos. 3 cultos. 4º culto. Fizeram o apelo. E eu disse, meu Deus, eu não quero que ele aceite Jesus não. Estava meio igual o Jonas com o Nínive, sabe? Já não aguento na escola. E eu lá. Aí fez o apelo. E eu do lado dele, eu falei, nem vou convidar. Fez o apelo. Aí o Ramon fez assim, você vai comigo lá na frente?
Enquanto meu pai pastoreou aquela igreja, nós estivemos lá, o Ramon permaneceu firme na presença de Deus. Aleluia. Você não precisa mudar na escola, você não precisa mudar no colégio, na faculdade, para tentar se entrosar. Não. Deus já te colocou lá para um propósito. Deus já te colocou lá para um projeto. Você não precisa ser alguém que você não é para agradar quem jamais será agradado. Seja você mesmo, seja você mesma, e Deus vai te usar do jeito que você é. Para não cansar, eu vou falar mais 10, com a permissão do nosso pastor. Mais 10 minutos, aguenta mais 10 minutos? De verdade? Então tá bom, mais 10 minutos eu paro. Sabe qual era o problema de Jacó? Foi um problema que eu tive na minha infância. Porque a Bíblia diz assim, que Isaac passou a amar mais a Esaú, pastor Luiz César. Só que o amor de Isaac em relação a Esaú era um amor condicional. Por quê? Porque ele disse assim que amava ele por causa da sua caça. Porque ele caçava. E aí a Bíblia vai dizer que a Rebeca amava mais a Jacó. Só que a Bíblia não justifica. Só tem alguma mãe aqui? Deixa eu ver se tem alguma mãe aqui hoje. Deixa eu ver. Levanta bem alto, fala com orgulho assim. Isso, sim. Aí as mães. Sabe como que funciona? A Bíblia diz assim que Isaac amava mais a Esaú por causa da caça. Vírgula. E a Bíblia diz assim, e Rebeca amava mais a Jacó. Aí não justifica o sentimento. Só que não precisa escrever. Todo mundo sabe o motivo. Por que Rebeca amava mais a Jacó? Simplesmente porque o pai mostrou que amava mais a Esaú. Aí a mãe disse, coitadinho dele, ninguém está gostando dele, o Isaac só dá atenção para o Esaú. Vem aqui, meu filho. E começou a cuidar dele. Só que mesmo a Rebeca amando ele, todo filho quer de alguma forma se parecer com o seu pai e chamar a atenção do pai. E ele percebe que o Esaú chamava a atenção do pai porque era um bom caçador. Sabe como foi a infância de Jacó? Foi alguém tentando ser o que não era para tentar agradar alguém. Sabe o Jacó? Eu fico pensando, porque o texto me dá essa liberdade para pensar na tua casa. Você lê tudo de novo, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. O Jacó na infância, ele fica tentando, quem sabe vai lá, pega uma pedra, um estilingue e diz, eu vou tentar ser um caçador também. Aí não consegue. Diz, não, eu vou enfrentar um leão, eu vou matar um leão, vou chegar em casa e vou mostrar para o meu pai, pai, olha aqui o leão que eu matei. Aí quando chega perto do leão, o leão vem, ele foge, diz, não, meu Deus, o que eu faço? Porque tem gente perdido, tentando ser o que não é, para agradar alguém. Só que isso só acontece enquanto você não começa a crescer. Porque quando você começa a crescer, você começa a entender qual é a vontade, o tempo e o propósito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que ele passa a infância tentando, mas não consegue. Aí de repente diz o texto, e os meninos cresceram. E quando eles cresceram, aí definiu o que eles eram. Aí a Bíblia diz assim, então Esaú se tornou perito em caça. E Jacó, habitante em tendas, o nosso pastor Osiel dos originais sabe, quando fala habitantes em tenda, fala do serviço de casa, passou a ser um exímio cozinheiro, tanto cozinheiro, que qual que é a especialidade dele quando chega Esaú? Ele se tornou um cozinheiro. Por quê? Porque agora ele sabe o que ele quer fazer. Ele passou a vida inteira tentando ser bom em algo que ele não sabe fazer, mas agora ele entendeu, eu não nasci para ser caçador, eu nasci para ser cozinheiro. Então se eu não sei ser um bom caçador, eu vou caprichar no meu prato de guisado, no prato de lentilha, e o Deus que poderia me usar como caçador, vai me usar como cozinheiro. Porque tem gente que fica tentando ser aquilo que não é. Você não precisa, Deus já te deu o seu dom, Deus já te deu o seu talento, você já tem uma vocação. Pare de querer ser outra coisa que Deus não te chamou para ser. Se você não nasceu para ser caçador, se aplique em ser um bom cozinheiro, e o Deus que te abençoaria como caçador vai te abençoar como cozinheiro. Porque tem gente que ele
nasceu para ser uma coisa, mas quer ser outra. Se Deus te chamou, pastor, mas eu queria tanto ser pregador, mas eu só sei cantar. Então cante. Pare de querer passar a vida inteira tentando ser uma coisa que você não é. O tempo vai passar e você vai chegar lá na frente frustrado. 1 Coríntios vai dizer que Deus nos chamou cada um para alguma coisa. Você chega num culto igual esse, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem profecia, tudo tem palavra, tudo tem ciência. Por quê? Porque é tudo para edificação da casa. Deus precisa de um cozinheiro e Deus precisa de um caçador. Já pensou se todo mundo só for caçador? Não adianta nada todo mundo ser caçador, mas não ter um bom cozinheiro. E não adianta nada ter um bom cozinheiro se não tiver caçador. O caçador depende do cozinheiro e o cozinheiro depende do caçador. Você não precisa querer ser algo que você não é. Basta se aplicar e fazer o teu melhor naquilo que Deus te chamou. Jacó entende o propósito de Deus na vida dele, e ele disse: eu não nasci para ser caçador, então eu vou caprichar na cozinha, eu vou ser o melhor cozinheiro, a ponto de um dia Esaú chegar e dizer: me dá um pouco desse guisado que eu estou com fome, me dá um pouco dessa comida porque eu quero me alimentar. Sabe o que é isso ou não? Ele fez tão bem o papel dele, ele se dedicou tão bem, que o próprio Esaú olhou e disse: eu quero um pouco dessa comida, eu quero experimentar esse guisado. E eu vejo todo mundo falando mal de Esaú e dizendo que Esaú é alguém que trocou a primogenitura por um prato de lentilha ou por um guisado. Mas ninguém valoriza, pastor, o cozinheiro. Todo mundo fala mal de Esaú, dizendo que trocou a primogenitura por um prato. Mas ninguém entende que ali não é o Esaú, ali a honra é de Jacó, que ele fez uma comida tão bem feita, tão bem feita, tão bem feita, que quando Esaú chega cansado, aquele cheirinho vem vindo no nariz de Esaú lá na sala, e ele levanta e vai seguindo o cheirinho, vai dar lá na cozinha. Quando ele chega lá, aleluia, o Esaú diz: põe um preço. Ele diz: rapaz, é caro. Põe um preço, diz: a primogenitura, se quiser tá aí. E diz: fechado. Aí todo mundo fala mal de Esaú, mas ninguém fala bem de Jacó. Ele fez tão bem que conseguiu vender tão caro aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele se aplicou naquilo que Deus o chamou para fazer. Cada um fique na sua vocação, da qual foi chamado. Pastor, mas eu sou diácono, mas eu queria ser presbítero. Todo presbítero precisa de um diácono. Todo diácono precisa de um presbítero. Todo cantor precisa de um pregador. Todo pregador precisa de um cantor. Então pare de querer ser alguém que você não é. Descubra nessa manhã e pergunta: Senhor, se o Senhor quer que eu seja isso, então eu vou me dedicar a isso. Se o Senhor me chamou para isso, eu vou ser isso que o Senhor me chamou. Como eu disse, eu tentei fugir, eu fiz de tudo para não estar aqui, para não viver esse momento, porque eu achava que não era para ser. Eu não queria viver aquilo que o meu pai viveu, eu não queria passar por aquilo que os meus pais passaram, mas Deus me fez. Enquanto eu fugia, eu só sofria. Mas um dia eu levantei, eu tentei ser advogado, eu fui tentar ir para o exército, eu fui tentar ser, eu não vou nem falar o tanto de coisa que eu tentei, fiz curso disso, daquilo, e Deus só olhando para mim dizendo: não adianta nada, você não nasceu para ser caçador, eu te chamei para ser cozinheiro. Oh, aleluia! Até que eu entendi o chamado de Deus e aceitei. Pare de fugir daquilo que Deus te projetou. A tua vocação tem que estar acima da tua vontade, porque às vezes aquilo que você quer não é aquilo que Deus projetou para a tua vida. Entenda. E pare de disputar, e pare de se inferiorizar, porque alguém na tua concepção tem um talento, um dom ou uma vocação melhor do que a tua. Porque na mesa da comunhão, para chegar alguma coisa na mesa da comunhão, vai precisar de um bom cozinheiro e de um bom caçador. Então nós podemos até ficar disputando, mas a igreja, para ela se alimentar, ela precisa de tudo isso aqui junto. É liderança, é cantor, é pregador, é obreiro que trabalha auxiliando, cuidando. Ninguém é menor aqui na mesa da comunhão. Todo mundo trabalha com um único propósito de servir.
de servir. Então aqui não tem cargo menor, não tem cargo maior, não tem, eu fui chamado para ser só isso, porque que Deus não, fique tranquilo, um depende do outro, e todos são usados por Deus e recompensados por Deus da mesma maneira. A recompensa que você achava que viria para você como caçador, Deus já preparou para te entregar como cozinheiro. Então fique na sua vocação e Deus vai te usar do mesmo jeito. Nos coloquemos em pé. Quem entendeu até aqui, diga amém. Eu quero perguntar, não sei se tem, às vezes tem, alguém que se identificou com essa mensagem e por algum momento teve crises e conflitos, porque quis ser alguém que não era, para agradar alguém que quem sabe jamais seria agradado. Mas Deus dessa manhã falou com você, e você aceitou o chamado e a vocação, e não vai mais lutar contra isso, e não vai mais travar batalhas contra isso, e nessa manhã decide se render ao chamado de Deus, à vontade de Deus, à vocação que Deus te deu e ao propósito de Deus. Há alguém com esse sentimento e dizendo assim: pastor, eu preciso receber uma oração para confirmar tudo isso que eu recebi, para que seja o selo de Deus para minha vida nessa manhã, e eu ir embora daqui cheio de convicção a respeito da minha chamada. Tem alguém que precisa dessa oração? Se tem alguém, corre aqui à frente, eu quero orar por você, eu vou orar por você. Mas corra, não demore não. Venha depressa. 10, 9, 8. Aos teus pés, és tu 7, pra 5, eu me lanço aos teus 4, onde encontro meu vocacionados refúgio, para impactar. eu me rendo Vem. aos teus pés. Os meninos estão crescendo. Tudo que Deus está projetando o teu crescimento. Vem mais aqui à frente, aqui, ó. Vem mais perto aqui do altar. Vem mais perto aqui. Vem. Deus vai te usar dentro daquilo que você sabe fazer. Deus vai te usar dentro daquilo que você sabe fazer. Não precisa se tornar alguém que você não é. Seja você mesmo, e Deus vai te usar. 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 Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu preguei a tua e não a minha palavra. Há no coração dos teus filhos uma chama vocacional aqui nesta manhã, início de tarde. Há um desejo da alma de te servir, mas são tantos conflitos, pensamentos, sentimentos de querer agradar alguém, de se parecer com alguém, porque a mídia contaminou a sua mente e comportamento. Ele acha que se não parecer com alguém, ele não será aceito pela igreja, como pregador, como cantor. Mas o Senhor já o vocacionou, o Senhor já determinou o que ele será, que ela será, que ela deixe de brigar com os seus e aceite o chamado, e aceite a vocação, e aceite o propósito. E se isso é verdade, e se há um sentimento desse no coração do teu filho, da tua filha, que haja renovo para a alma dele, que haja renovo para a alma dela, e que nesses próximos segundos os céus possa visitá-lo, possa visitá-la, trazendo um renovo para a sua chamada.
sua vocação. Em nome de Jesus Cristo, sejam vocacionados para impactar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escolhe alguém e diga para ele: não fuja do chamado. Diga. Diga para alguém, diga: não fuja. Não fuja do chamado. Não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Deus vai levantar aqui uma geração vocacionadas que não vai lutar para ser o que quer, mas que vai aceitar aquilo que